A palavra de Deus, Glória a Deus. Vai receber hoje o irmão Jair que vai ministrar. E antes dele ministrar, eu quero dizer que terça-feira, culto de oração às 19 horas, quinta-feira, culto de doutrina às 19 horas também, amém? Glória a Deus. Irmãos, que Deus nos abençoe, que venhamos ter uma semana de muita bênção e paz, amém? Mas não esqueçam de fazer o seu esforço de estar na casa de Deus. Glória a Deus. Tá bom? Aleluia. E o irmão Jair vai ministrar a palavra de Deus agora para nós. Vamos ser abençoados por essa palavra, irmão, também. Glória. Deixa Deus tocar no seu coração, deixa Deus falar contigo. Vamos deixar Deus falar no nosso meio através do nosso irmão, amém? Glória. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Irmão Jair. Glória a Deus. Traz água, por favor, senhor. Não esqueci. Hã? Água, esqueci. Glória a Deus, Pai do Senhor Jesus, queridos irmãos, mais uma vez aqui na casa do Senhor, adorando a Deus. Fico muito feliz com a presença de cada um de nós que estamos aqui, porque, como sempre o pastor fala, o primeiro dia da semana procuramos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, né? Então, sou muito grato a Deus pela vida de vocês, já que nós estamos aqui, então vamos aproveitar para aprender um pouco com a palavra do Senhor. Amém. Amém? Dar um gole d'água aqui porque está muito seco a garganta. Glória a Deus. Então, irmão, sem mais delongas, eu convido os irmãos que abrem as suas Bíblias, a sua Bíblia, né? Porque Bíblia é um só. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia lá no livro de Mateus. Mateus capítulo 11. Versículo 28. Vamos ler essa passagem. Depois vamos ler outra passagem que é no livro de Mateus mais para frente. Mateus 11, 28. Glória a Deus. Mateus 11, 28. Espero que todo mundo encontrou. Amém. Glória a Deus. Vamos esperar um pouco os irmãos. Glória a Deus. Eu peço aos irmãos que seguram seus filhos para não atrapalhar o culto, primeiramente, que é mais importante, e depois para não negociar a câmara lá. Glória a Deus. Humildemente, irmãos. Peço com muita gentileza. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 28. Glória a Deus. Vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar as suas pesadas cargas e eu vos darei descanso. Eu gostaria de pedir ao pastor, como que está escrito na tua Bíblia? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos darei descanso. Glória a Deus. Tem outra passagem que diz, vinde a mim todos os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Agora, esfolheiem as suas Bíblias, sua Bíblia, mais para trás, Mateus capítulo 6. Glória a Deus. Mateus capítulo 6. Vamos ler do versículo 19 em frente. Amém. Mateus 6, só esfolhear a Bíblia mais para trás um pouco. Do versículo 19 em frente. Todo mundo encontrou? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Não acumuleis para vós outros tesouro na terra, onde a traça e ferrugem destroem, e onde ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a taça e nem ferrugem pode destruir, e onde os ladrões não arrombam. Versículo 21. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aleluia. Agora vamos ler a partir do 24. Ninguém pode servir dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou será leal a um ou desprezará a outro. Não pode servir a Deus e a mamão. Outras traduções, não pode servir a Deus e ao dinheiro. Glória a Deus. Versículo 25 diz assim: portanto, vos afirmo, não andeis ansiosos com a vossa própria vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, nem pelo vosso corpo, quando ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento? E não é o corpo mais que as roupas?
Contemplai as aves do céu, versículo 26. Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam celeiro. Contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes mais valor de que é as aves? Aleluia. Versículo 27. Qual de vós, por mais que se viva ansioso, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Aleluia. E por que andeis ansiosos quanto ao de que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Elas não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o seu esplendor de sua glória, vestiu como um deles. Versículo 30. Aleluia. Então, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançado ao fogo, quanto mais vós, outros homens de pouca fé. Versículo 31. Portanto, não vos preocupeis dizendo que iremos comer, que iremos beber, ou ainda, com que iremos vestir, com que nós vestiremos. Versículo 32. Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas o vosso Pai Celestial sabe de todas essas coisas. Versículo 33. Mas buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, versículo 34, não andeis ansioso com o dia da manhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Aleluia. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Amém. Glória a Deus. Irmão, vamos continuar de pé, só mais um pouco. Vamos orar aqui para Deus fazer presente nesse culto, para Deus falar aos nossos corações, para Deus abençoar de uma forma tremenda esse culto, que nós possamos sair daqui edificados com a tua palavra, amém? Com a sua palavra. Amém? Vamos orar nessa manhã. Senhor Jesus, maravilhoso Deus, Pai Santo, glorioso, maravilhoso, eterno, infinito, bondoso, Senhor, misericordioso. Nós pedimos nesse momento, Senhor, venha perdoar as nossas falhas, os nossos pecados, Senhor Jesus. Pois nós confessamos, Senhor Jesus, que nós somos falhos, nós somos cheios de debilidades, cheios de inclinações para o mal, Senhor. Nós somos pecadores, não porque nós pecamos, porque o pecado está no nosso DNA, Pai Santo. Pai Santo, perdoa-nos, Senhor Jesus. Faça presente nesse culto, Senhor, que tudo seja para glorificar o Teu nome santo, maravilhoso, glorioso e eterno. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem assentar, por favor. Glória a Deus. Bom, nessa manhã, eu queria pregar uma mensagem, né? A ansiedade. Como Jesus pode nos ensinar a vencê-lo? Glória a Deus. A ansiedade, né? Quem não vive ansioso aqui? Muitos de nós vivemos ansiosos, mas, segundo a palavra de Deus, nós não devemos viver desse jeito, né? Depois vamos ver por que aqui. Mas por que eu estou pregando essa mensagem hoje? Por que eu estou pregando sobre a ansiedade? Eu contei ao pastor aqui que nas últimas semanas eu vivi muito ansioso, né? Vivi ansioso mesmo, porque às vezes nós deixamos de orar pedindo a Deus para que nós possamos depositar na sua presença toda a nossa ansiedade. Nós esquecemos de orar para isso. Nós oramos por isso, aquilo, mas não nós oramos para Deus lançarmos às vezes nossas preocupações na presença de Deus. E nessas últimas 2 semanas tem acontecido coisas comigo no seio familiar que eu fiquei muito ansioso, muito preocupado, né? Muito angustiado. Então, mediante isso, Deus me deu uma mensagem. Eu creio que Deus permitiu que eu passasse por o que eu passei para que eu possa saber o que significa e poder comunicar à igreja. Mas essa mensagem não é só para mim. Eu creio que essa mensagem vai para todos nós que estamos aqui, porque nós muitas vezes vivemos sobre o cárcere da ansiedade. Vivemos ansiosos, preocupados, né? Antecipamos os problemas. Então é sobre isso que irei falar aqui, sobre a ansiedade e como Jesus pode nos ensinar a vencer. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes de entrar nesse texto da ansiedade, eu quero falar para os irmãos que Jesus, no Mateus capítulo 11, versículo 28, faz o convite para todos aqueles que estarem cansados e oprimidos, virem até Ele, porque Ele é o nosso consolo, Ele é o nosso porto seguro, Ele é a nossa esperança, amém? Então, Ele faz o convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Esse cansado e oprimido aqui
pode encaixar perfeitamente vocês que estão ansiosos. Venham até mim. Vocês que agora estão me assistindo, venham até mim, que vivem sob o cárcere da ansiedade, que vivem preocupados, angustiados, irrequietos. Jesus disse, vende até mim. Todos vós que estáis sobre esse sentimento pesado, que eu vos aliviarei. Então, esse texto fala isso. Mas não só isso, meu irmão. Nós estamos passando por situações bastante críticas. O mundo inteiro, na verdade, com essa situação da Covid-19, os efeitos adversos que ela traz, inclusive até a morte, uns efeitos nocivos. E tem deixado muitas pessoas preocupadas. Tem deixado muitas pessoas angustiadas por causa das incertezas do futuro. É isso que a Covid-19 trouxe. Então, nessa situação que nós estamos passando, Deus hoje quer ensinar você a não viver sobre esse peso, amém, sobre a ansiedade. Amém? É o tema que nós vamos tratar hoje. A ansiedade e como Jesus pode nos ensinar a vencê-lo mediante a sua palavra. Aleluia. Amém? Irmãos, eu estava falando aqui da situação da Covid-19, inclusive aqui em Cabo Verde, que trouxe muitos efeitos nocivos, mortes, destruição de empregos, economia, e tudo isso tem deixado as pessoas preocupadas. E tudo isso tem deixado as pessoas angustiados, irrequietos, por causa das consequências que ela traz. Consequência que essa Covid traz. Tem deixado as pessoas ansiosas. E, não obstante isso, fora disso, também tem muitas situações na nossa vida que nos deixam ansiosos. É o nosso filho, é a escola, é a comida, é bebida, é roupa, é trabalho. Tudo isso tem nos deixado ansiosos, muito ansiosos na verdade. É familiar, é problema que nós temos que resolver. E nós, muitas vezes, antecipamos os problemas e ficamos sob um peso terrível da ansiedade. Ficamos sob um peso, uma dificuldade tremenda no campo da ansiedade. E talvez você esteja passando por isso. Mas eu quero dizer para você que tem um homem na Bíblia que passou por uma ansiedade, passou por tempo de angústia, preocupação. É o Davi. Como vocês sabem aqui, Davi, ele foi ungido rei de Israel. E com isso, desencadeou-se uma tremenda perseguição contra esse homem. O rei Saul e o seu exército perseguiu esse homem para matá-lo, para ceifar a sua vida. E Davi vivia sempre escondendo do rei. Vivia sempre fugindo, vivia preocupado, ansioso e irrequieto com essa situação, com essa perseguição que desencadeou sobre a sua vida. E Davi vivia assim, e Davi muitas vezes procurava abrigo nas pessoas mais próximas. E muitos, por causa do medo do rei Saul, eles ficaram com medo e não deram abrigo para Davi. Esse homem viveu irrequieto. E talvez na semelhança de Davi, muitos de nós aqui estamos vivendo irrequieto com as coisas dessa vida, com o trabalho, irrequieto com as preocupações desse mundo, com os cuidados desse mundo, com os filhos. Nós estamos vivendo irrequieto. Essa geração é uma geração onde as pessoas vivem sobre um peso de ansiedade. É a geração mais ansiosa, segundo os estudiosos. Não sei se é por essa tecnologia toda, não sei se por esse avanço desse mundo, não sei, mas a única coisa que eu sei é que esse mundo, essa geração é uma geração ansiosa. E enquanto a igreja, também nós vivemos ansiosos, muitas situações, porque muitas vezes, não sei se vocês perceberam aqui, Jesus disse, homens de pouca fé, aqui nesse texto que eu li para você, no Mateus capítulo 7. Capítulo 6, né? Homens de pouca fé. Porque ele está dizendo, vocês estão vivendo ansioso. Por quê? Vocês têm pouca fé. Muitas vezes nós somos assim também. A nossa fé, como diz o pastor aqui, é como montanha russa. Às vezes está lá embaixo, às vezes está lá em cima. Então, é como montanha russa. E quando está lá embaixo, nós antecipamos problemas, as dificuldades, as preocupações. Nós ficamos angustiados, irrequietos. A nossa fé está lá embaixo. Por isso que ele diz, homens de pouca fé. Sabe por que vocês estão ansiosos? Porque vocês não têm fé. Olha só, ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é antecipar os problemas. Né? O que é fé? Fé é depositar os nossos problemas em outros, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então, nós estamos vivendo ansiosos porque nos falta fé. Como diz o Senhor Jesus aqui. Então, porque nos falta fé. E esse texto do Mateus capítulo 24, capítulo 6,
Na verdade, em Mateus capítulo 5 e 6, Jesus fala do perfil do verdadeiro cristão, da característica do verdadeiro cristão. Ele diz que o verdadeiro cristão jamais pode deixar a ansiedade dominar ele. Olha só uma coisa, não estou dizendo aqui, nem a Bíblia diz que nós não podemos viver ansiosos, porque nós somos seres humanos, mas deixar que isso nos domine. Jesus está dizendo que isso não pode de jeito nenhum. O verdadeiro cristão, o verdadeiro perfil do verdadeiro cristão não pode ser dominado por essas coisas. Pela ansiedade, né? Antecipar os problemas, ficar desesperado. Meu Deus do céu, agora o que eu vou dar para o meu filho para comer? Meu Deus do céu, o trabalho. Fica desesperado, sabe? Sabe por que ele diz assim? Porque isso é coisa de ímpio, coisa de pagãos, coisa de pessoas que não têm o Espírito Santo, que não têm a Deus. Eles ficam desesperados por tudo. Meu Deus do céu, agora perdi o emprego, o que eu faço? Antigamente, quando não tinha Espírito Santo, não foi assim, pastor? Glória a Deus, fiquei desesperado, meu Deus. Mas da outra situação, né, eu fiquei mais calmo. Agora eu vou ficar calmo, né, porque eu sei que Deus está no controle de tudo. Amém? Então, eu estava dizendo que o contexto do capítulo 5 de Mateus e 6 traça o perfil do verdadeiro cristão. E o perfil do verdadeiro cristão, aqui, dito no capítulo 6, Jesus disse que o verdadeiro cristão não pode deixar que a ansiedade o domine, que tome conta dele. Amém? Isso é uma palavra para mim também, irmãos. Hoje eu fui posto numa condição de pregá-la para vocês, mas também é para mim. Antes que eu pregue essa palavra, eu tento pregar para mim primeiro, né? Porque eu também, muitas vezes, vivo sobre a ansiedade, né? Porque a minha fé, às vezes, é como montanha russa. Então, aleluia. Jesus está dizendo aqui que o perfil do verdadeiro cristão não pode viver sobre um peso de ansiedade. Nós não podemos viver de jeito nenhum sobre a ansiedade. Amém? Então, nós, a igreja dele, ele nos dá a constituição dele. Porque Jesus acabara de pregar a mensagem do reino. Porque naquele momento o reino havia vindo à terra. E com o reino veio o rei do reino, o Senhor Jesus. E com o rei do reino veio a constituição do reino. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Cabo Verde tem a sua constituição. Amém. Né? Todos aqueles que andarem de acordo com as regras, preceitos da Constituição da República de Cabo Verde terá os seus benefícios. Né? Muitas vezes não é nem assim, porque muitos governantes deixam de fazer muitas coisas que são os nossos direitos. Mas o reino havia vindo e Jesus aqui apresenta a constituição do reino. Como deve viver o cidadão desse reino. Como nós devemos viver de acordo com a sua palavra, né? Então, a palavra de Deus é a constituição do reino. Ele que dita como que nós vamos viver. Ele que dita como que nós vamos caminhar nessa sociedade. Porque Salmos diz que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então, essa Constituição nos dita como que nós devemos andar, como que nós devemos caminhar, proceder. Então, Jesus estava dizendo que o verdadeiro cristão não pode deixar a ansiedade dominar ele. Amém. Então, ele apresenta aqui 3 coisas que eu quero trabalhar com vocês. O que é a ansiedade, que eu acabei de falar aqui, que é antecipar os problemas, por que a ansiedade e como vencer a ansiedade. É isso que vou tratar com vocês aqui. Agora, esse capítulo 6 de Mateus, ele trata sobre o dinheiro. Jesus fala, o que mais nos deixa as pessoas louco, ansioso, é o dinheiro. Ele acaba de falar aqui do dinheiro, que o dinheiro é aquilo que leva as pessoas a viver sobre um peso de ansiedade. Olha, irmão, eu não estou aqui pregando, nem a Bíblia está dizendo que nós não podemos trabalhar para ter dinheiro. Mas aqui Jesus está falando que nós não podemos dar a ênfase no dinheiro. Nós não podemos, como os ímpios fazem, colocar o dinheiro acima de tudo. Porque ele diz aqui, ninguém pode servir a 2 senhores. Ninguém pode servir a Deus e ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Temos que agradar um Senhor e aborrecer a outro. Temos que agradar ao Senhor Jesus e aborrecer ao mamão. Então, a ênfase da nossa vida não deve estar alicerçada em dinheiro. Nós não devemos colocar a nossa expectativa em dinheiro, porque isso não atende às necessidades da alma, pastor. O dinheiro não atende, pode atender às necessidades materiais, mas as necessidades da alma, ela não atende, ela não supre. É verdade. Jesus está dizendo aqui que a ênfase, nós não podemos dar ênfase, não podemos viver em prol do dinheiro.
Nós não podemos viver em prol disso. Quais estão entendendo? Diz amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então nós não podemos dar a ênfase no dinheiro. Nós não podemos colocar a nossa expectativa, a nossa esperança em dinheiro. Ele vai explicar por que nós não devemos viver ansioso. Versículo 25. Leiam comigo o versículo 25. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 25. Amém. Glória a Deus. Versículo 25 diz assim: portanto vos afirmo, não andeis ansiosos ou preocupados com a vossa própria vida. Perdão. Não andeis ansiosos com a vossa própria vida, quanto a que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quando haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e não é o corpo mais que a roupa. Olha só, Jesus aqui fala de duas situações que nos levam a viver ansioso. Ele fala da comida e bebida, que é a necessidade do homem. É a necessidade básica que precisamos. É aquilo que nos deixa ansioso. É aquilo que nos deixa preocupado, angustiado, irrequieto. Meu Deus do céu, o que irei comer amanhã? O que irei beber amanhã? Depois da manhã? Daqui a uma semana? Isso às vezes, muitas vezes, nos deixa ansioso. Mas ele aqui está dizendo que para nós não ficarmos preocupados com isso. Não ficamos preocupados com aquilo que havemos de comer, havemos de beber. Né? Não é verdade? Muitas vezes assim conosco, muitas vezes não temos, a despensa está vazia. Oh meu Deus do céu, como que eu vou comer hoje? Como que eu vou beber? Como que eu vou alimentar meu filho? Mas ele também não só fala da comida, é como ele fala da veste também, de veste. Como que vamos vestir? Olha, hoje eu queria ir para a igreja basofo, porque eu vou estar lá basofo. Estou preocupado, ansioso. Estou antecipando os problemas, o que vai acontecer lá para frente. Então Jesus está dizendo aqui que também nós não devemos viver preocupados quanto a isso. Olha só o que diz. Olha só o que diz. Versículo... Alguém pode fechar a ventoinha para mim, por favor? Porque está esfolhando o Bíblia aqui. Olha, versículo 25 continua dizendo assim: não haveis de comer e beber, nem pelo vosso corpo quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que a roupa? O que Jesus está querendo dizer com isso? Não é a vida mais que o alimento, não é o corpo mais que a roupa? Espera aí, não é a vida mais que um prato de cachupa? Não é a vida mais que uma picanha assada? Não é vida mais que mais que um prato de feijão, mais que uma compra lá no Calunhangela? Sim, é vida. Eu já não te dei a vida? Sim, deu. E eu não alimentarei essa vida? Sim, alimentará. Poxa, é verdade. Ele alimentará a nossa vida. E agora ele vai. Não é a roupa, o texto continua dizendo, não é o corpo mais que a roupa? Sim, é. Não é o corpo mais que a camisa marca Polo. Não é o corpo mais que a bolsa marca Gucci. Não é o corpo mais que a camisa marca Adidas. É, mas já não te dei o corpo. E como não vestirei esse corpo? Então não fiqueis preocupados com essas coisas. Não fiqueis ansiosos com essas coisas. Porque eu suprirei você. Eu darei roupa para você. Eu darei comida para você. Eu darei alimento para você. Verdade. Que coisa tremenda, irmãos. Olha só, vamos prosseguir. Esse texto de roupa, quando ele diz não fiqueis ansioso por aquilo que haveis de vestir, não só quer dizer com a roupa física. Não. Quer dizer com o mantimento, com o mantimento do corpo. Pode ser comida, pode ser trabalho, pode ser escola, pode ser todas essas coisas aí. Então, não fiqueis ansiosos quanto a isso. Não deixe isso te dominar, não. Não deixe isso tirar o teu sono, não. Não deixe isso fazer você roer suas unhas, não. Não deixe isso dominar você. É isso que Jesus está dizendo. Versículo 26. Contemplai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta.
Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Olha só que coisa interessante. Contemplai as aves do céu, não semeiam nem colhem. Ó, Jesus aqui vai até a criação, porque, como vocês sabem, Deus é o criador de todas as coisas. Deus criou tudo lá no Gênesis. Vai até a criação e mostra a hierarquia da importância de Deus na criação. Tudo é importante, porque Deus criou tudo para a sua glória. Mas a hierarquia, as aves, né? As aves é o do menos importante na criação. A Bíblia diz que o mais importante da criação é o homem. É o baluarte da criação de Deus. É como se fosse assim, o homem é a cereja no topo da criação do bolo de Deus. Amém? Então, ele dá exemplo aqui das aves, o menos importante, para dar exemplo que nós não devemos viver ansioso. Ele observar as aves, os pássaros no céu. O que é o menos importante na ordem da criação, Deus os alimenta. Ele não alimentará você. Amém. Ele não dará roupa para você. Ele não dará vestuário para você. Ele não dá trabalho para você. Ele não te sustenta. Se Deus sustenta as aves do céu, que é o menos importante na categoria da criação, Ele não alimentará você, o homem, que é o mais importante, que foi feito à imagem dele e semelhança dele. Ele não fará isso? Fará. Olha o que o texto diz. Não tendes vós muito mais valor que as aves? Olha só, irmão. Quando Adão pecou, o homem caiu, lá no Gênesis. E com isso, Cristo teve que vir para morrer pelos nossos pecados, para fazer expiação pelos nossos pecados, né? Para ficar em nosso lugar naquela cruz. Isso mostra da importância do homem. Isso mostra a importância sua para Deus. Se Ele cuida de uma ave que é menos importante da categoria da criação, Ele não cuidará de você. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Deus veio para morrer por uma ave. Deus veio para morrer por pássaro. Ele veio para morrer por você, porque você é o mais importante na ordem da criação dele. Você é feito à imagem dele. Ele não diz assim, façamos as aves a nossa imagem e semelhança. Ele não disse assim, façamos os matos, os lírios, a nossa imagem e semelhança. Ele não disse assim, façamos o firmamento a nossa imagem e semelhança. Mas não, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que quer dizer isso? Quer dizer que você é importante a ponto de ele descer dos céus e morrer naquela cruz por você. Então, meu irmão, se ele alimenta as aves, que é o menos significante, não vai alimentar você, não vai dar veste para você, não vai dar trabalho para você, não vai abrir a porta de emprego para você, não vai ajudar você a criar esses filhos. Vai, meu irmão, isso é impossível, meu irmão. Olha só o que o texto diz depois. Qual de vós mais que se preocupa pode acrescentar algum tempo de sua vida? Sabe o que quer dizer esse texto? Aí está o problema. Aí está o problema, vai vir sim. Mas você não pode mudar esse facto. Você não pode mudar esse facto. O problema está vindo. As coisas lá para frente vão vir com toda a sua força, mas você não pode mudar isso. Ninguém pode aumentar um côvado, em outras traduções, a sua vida. O problema é real. A ansiedade é real. Mas, irmãos, apesar disso ser real, nós devemos, meu irmão, lançar toda a nossa ansiedade, como diz o apóstolo Paulo. Lance sobre ele todas as vossas ansiedades. Que coisa tremenda. Vamos prosseguir. E por que andais preocupados com o que de vestir? Observai os lírios do campo. Elas não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em todo o seu esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Aleluia. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no fogo, quanto mais já vós, outros homens de pouca fé. Olha só, Jesus também faz a comparação do tempo do Salomão, o lírio com Salomão. Irmão, a palavra de Deus diz que Salomão era o homem mais rico que já pisou essa terra. A Bíblia diz que nem depois dele haverá homem tão rico como ele. A construção da casa de Salomão era feita de ouro, é tudo de ouro. A Bíblia diz que o ouro era tão importante que prata começou a perder valor.
prata começou a perder valor. Imagina, eu fico pensando, se o casabanho daquele homem era de ouro, o trono daquele homem era de ouro, como deve ser a veste daquele homem? Como devia ser a veste daquele homem? Presta atenção, por favor. Como devia ser, como que ele vestia em todo o seu esplendor, toda a sua glória? Como que ele vestia? Agora, a Bíblia diz que esses lírios, os matos, as flores lá no campo, eu porém vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu como os lírios. Agora, olha o que o texto diz. Se Deus veste assim a erva, o lírio, que hoje existe e amanhã é lançado fora, quanto mais vós, outros, homens de pouca fé. Amém. Se Deus veste o lírio, que nem Salomão vestiu como os lírios, como que Ele não vai vestir vocês? Como que Ele não vai dar mantimento para vocês? Como que Ele não vai dar emprego para vocês? Como que Ele não vai dar casamento para vocês? Como que, irmão, isso é impossível. A Bíblia diz, aquele que começou a boa obra em você, há de concluir até o fim. Glória a Deus. Homens de pouca fé. Sabe o que? Eu já expliquei, mas vou voltar a explicar aqui. É importante. Por que diz homem de pouca fé? Porque vocês estão ansiosos. Porque vocês não têm fé. Vocês estão ansiosos com aquilo que vocês vão de comer, beber, vestir, na manutenção, trabalho. Vocês estão antecipando os problemas, vivendo preocupados, porque vocês não têm fé. Amém? Portanto, não vos preocupeis, dizendo que iremos comer, que iremos beber, e ainda com que iremos vestir. Porque são pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Que coisa tremenda. Olha, ele diz assim, que nós não devemos dar ênfase à riqueza, ênfase ao posse. Nós não estamos aqui, meu irmão. O perfil verdadeiro cristão não é para conquistar terreno, não é para conquistar império. Não, nós não estamos aqui para isso. Irmão, presta atenção, eu não estou dizendo que nós não podemos trabalhar e ter o nosso dinheiro, mas a ênfase, nós não podemos depositar a nossa esperança nisso. Por que eu estou falando isso? Irmão, porque eu estou vendo o culto, meu irmão. Muitas poucas pessoas estão participando no culto. Porque estão vivendo ansioso com essas coisas, as riquezas. O que havemos de comer? Meu Deus do céu. O que havemos de beber? O que havemos de vestir? Estão deixando o reino de Deus para depois. Eu estou vendo isso. Isso nós temos que tomar cuidado. Muito cuidado. Agora, no versículo 33, ele vai nos dizer como combater a ansiedade. Qual é o antídoto para a ansiedade? Qual é a cura para a ansiedade? Olha só o que o texto diz. Mas buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Olha só, o antídoto para combater a ansiedade, para combater a preocupação, é buscar o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? É fácil, irmão. É dar prioridade ao reino de Deus. É vir para o culto toda terça, toda quinta, todo domingo, prioridade para o reino de Deus. É vir para o culto domingo, prioridade para o reino de Deus. Participar do evangelismo, prioridade para o reino de Deus. É amar o seu próximo, amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o próximo como a si mesmo. É visitar os irmãos, estar com os irmãos, adorar com os irmãos, compartilhar com os irmãos, meu irmão. Amém. Estar no culto, é união com os irmãos. E isso é encher nossa cabeça com as coisas de Deus. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. Os que têm sede e fome de justiça são aqueles que buscam incansavelmente Deus. Amém. É isso que é o reino de Deus. Buscar o reino em primeiro lugar. O reino deve ser a prioridade. O reino deve ser primeiro. O reino deve ser o nosso objetivo primário nessa terra. Não riquezas, não dinheiro. Nós não devemos dar ênfase nessas coisas, mas sim no reino de Deus. Amém. Quantos estão entendendo? Diz amém. Amém. Olha só o que eu ouvi o pastor falando aqui. Melhor é dar do que receber. Sabe o que o reino de Deus diz? O reino de Deus diz que nós devemos auxiliar os nossos irmãos nas suas fraquezas, debilidades. Nós devemos ajudar os nossos irmãos, meus irmãos, nas nossas fraquezas, debilidades, nas nossas dificuldades. Mas o reino também não é só dar, não é só receber, não.
mas também é dar. Melhor é dar que receber. Sabe aquela pessoa só quer, mas nunca doa. Nós temos que doar para o reino de Deus, doar para o evangelismo, doar para o culto, em toda a nossa alma. Olha, a Bíblia diz assim, o primeiro grande mandamento é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, amará Ele de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. Não é verdade? Nós devemos de doar para o reino de Deus de todo o nosso coração, irmão. O que está acontecendo conosco, irmão? Tá bom, hoje eu vou para o culto, amanhã não vou. Quinta, não, parece que não vou. Não, meu irmão, o reino de Deus, eu estou lá. Tem culto lá, eu estou lá. Porque a Bíblia diz que nós temos que participar das dores do corpo, da vitória do corpo, do sofrimento do corpo. Nós temos que viver como um corpo. Nós temos que viver como um corpo de Cristo. Olha uma coisa interessante que o pastor sempre diz aqui. Quando Cristo vem buscar, Ele vem buscar uma igreja unida. Ele não vem buscar uma igreja separada, cada um para o seu canto. Não. Ele vem buscar uma igreja unida. O corpo dele vai arrebatá-lo ao céu. E nós não devemos negligenciar isso, irmão. Nós devemos participar no culto. Olha, o salmista diz que mais vale estar um dia nos seus atos do que 1000 fora dele. Amém. Então busquemos, conhecemos e prosseguimos a conhecer a Deus. Olha, Jeremias diz assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, mas que se glorie nisso, em me conhecer, em ler a palavra de Deus, em conhecer mais a Deus, em participar no culto, do evangelismo, em ajudar o próximo, em fazer obra de caridade, em evangelizar pessoas fora que precisam de um alimento espiritual para comer. Essa é a nossa luta, meu irmão. Nós não fomos posto nesse mundo para ter uma vida fácil. A ansiedade vem, as preocupações vêm, as dificuldades vêm, sim. Mas antes, para combatermos isso, nós devemos dar prioridade ao reino de Deus mesmo, irmão. Quantos estão entendendo? Diz assim. Amém. Quantos estão entendendo? Diz amém. Amém. Então, a partir da próxima semana, a partir de hoje, você vai firmar um compromisso com o reino de Deus. Porque ele diz assim: mas, entretanto, todavia, apesar de todas essas coisas que deixam-vos ansioso, procurem o reino em primeiro lugar, porque é o reino que combate essas coisas, que combate a ansiedade, que combate a fadiga, preocupação, irrequietação. É o reino, se ocupa com o reino, porque o vosso Pai Celestial, que alimenta a ave, que veste o lírio do campo, Ele sabe o que vós necessitais. Ele sabe todas as coisas para te manter. Se Ele alimenta as aves e veste os lírios, como não vestirá vocês, Amém, homens de pouca fé? Sabe o que Jesus está querendo dizer? Vocês estão deixando o reino de outro lado, procurando as outras coisas, porque vocês não têm fé. Amém? Amém? Quantos têm fé, diz amém. 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 Então, nós temos fé, nós vamos procurar o reino, irmão. Porque o reino de Deus é a prioridade. O reino de Deus é a prioridade para nós todos. Amém? Olha, tem uma certa mulher na Bíblia que vivia ansiosa. Ela vivia ansiosa demais. Marta e Maria. Quem conhece a história, diz amém. Marta estava ansiosa em fazer com os cuidados desse mundo, ansiosa em fazer as coisas, em tentar fazer as coisas terrenas. Mas Maria estava ao pé do Senhor, aprendendo a palavra do Senhor, aprendendo a palavra com o próprio Senhor. Marta disse assim: Senhor, não vai dizer a minha irmã para me ajudar, para viver na mesma situação que eu, na ansiedade, no problema, antecipar as coisas, angustiado? Jesus vai dizer o quê? Marta, Marta, tu estás ansiosa por muita coisa, porque Maria escolheu a melhor parte. E qual é a melhor parte? O reino de Deus. A Maria procurou o reino de Deus em primeiro lugar. As outras coisas, ela sabe que Deus vai acrescentá-la. Ela sabe que Deus é poderoso. Ela sabe que Deus é poderoso para suprir as suas necessidades. E por que vocês estão vivendo assim? Estão procurando as outras coisas e o culto fica para lá. Olha só, se nós procurarmos o reino de Deus em primeiro lugar, tudo aquilo que nos deixa ansioso, tudo aquilo que faz-nos roer nossas unhas, lhes serão acrescentado. Deus dará, Deus sabe o que vocês necessitam. Entretanto, se nós não botamos o reino de Deus em primeiro lugar, o que acontece? As outras coisas jamais serão acrescentadas. É pão, queijo, meu irmão. A palavra de Deus é assim, 880. Quem já ouviu falar dessa expressão? 880.
Então, irmão, queridos, amigos, buscamos o reino de Deus em primeiro lugar para que as outras coisas nos serão acrescentadas. E não as outras coisas para que nós não buscamos o reino de Deus, porque o reino tem que ser a prioridade. Nós temos que ser igual a Maria, meu irmão, buscando o reino em primeiro lugar. Sabe o que Jesus disse sobre a Maria? Maria, irmã de Marta, aonde essa mulher, Maria é a mulher que Jesus, aonde essa mulher for, ela será lembrada. Até hoje, o século 21, essa mulher será lembrada. Amém? Essa mulher de fé, colocou fé em vez de ansiedade. Glória a Deus. Irmão, mas por que eu estou pregando isso? Por que eu estou pregando sobre a ansiedade? Como já falei aqui, vou terminar aqui. A ansiedade, irmão, é o que muitas vezes tem nos deixado de procurar o reino de Deus. Muita preocupação com outras coisas. Não tem aquela pessoa que, liquidificador quebrou. Não dá para ir para o culto, pastor. Só por causa do liquidificador. Está preocupado com outras coisas, e não com o reino de Deus. Estou cansado, sabe? Eu vim de trabalho, poxa, vida. Não dá para ir para o culto agora. As outras coisas em frente do reino de Deus. Mas a Bíblia diz, tudo aquilo que faz você, as vulgaridades que faz você roer, tirar o teu sono, lhes serão acrescentadas, diz o Senhor Jesus. Então, irmão, eu peço encarecidamente que a partir de hoje firmamos um compromisso em buscar o reino em primeiro lugar, em dar ênfase ao reino de Deus, em preocupar com o reino de Deus. E outras coisas, tudo aquilo que me deixa ansioso, angustiado, preocupado, Jesus vai acrescentar, porque Ele sabe bem de que vós necessitais, homens de pouca fé. Que coisa gloriosa, meu irmão. Que coisa gloriosa. Então, meu irmão, quando nós formos lutar contra a ansiedade, é o reino, procurar o reino. Se nós botarmos o reino, o que é reino? Vou repetir mais uma vez. É ler a palavra, participar do culto, participar do evangelismo, visitar irmãos, ajudar os irmãos na sua necessidade, respeitar a sua esposa, amar o seu esposo, e não entrar em pecado deliberadamente. Embora nós somos pecadores e muitas vezes nós pecamos e temos que reconhecer isso e converter. Assim também faz parte. Olha, sabe o que é procurar o reino de Deus em primeiro lugar? Agora que me veio essa cabeça, essa ideia na cabeça. Porto Benfica, por exemplo, próximo domingo é que dia? Hoje é dia quanto? 24, né? Próximo domingo 30, 29 por aí. 30, né? Dia 30, próximo domingo, Porto Benfica. 9 horas da manhã. O cristão tem culto, 9 horas da manhã. Aquele que procura o reino em primeiro lugar, o que faz? Nem hesita para ver o jogo. Ele vai para o culto, porque ele quer estar com os irmãos. Olha, irmão, Paulo, quando converteu de novo, ele teve 3 anos na Arábia, estudando com o próprio Senhor. Quando ele voltou, ele procurou os irmãos, queria estar com os irmãos, compartilhar com os irmãos. Ele queria estar no corpo, fazer parte do corpo, sentir as dores do corpo, as dificuldades do corpo, a vitória do corpo. Meu irmão, esteja na igreja, meu irmão. Mais vale um dia nos teus atos do que 1000 fora dele. Que coisa tremenda. E isso, assim você combaterá a ansiedade. Glória a Deus. Agora, a ansiedade, para você ir para uma guerra, você precisa de quê? Não, antes. A Bíblia diz que nós não temos de lutar contra carne e contra sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Ou seja, a ansiedade, o inimigo tenta usar isso para nos oprimir. Você consegue entender? Para nos deixar por baixo, para tentar nos... o inimigo faz que nós ficamos doidos para o dinheiro, para nos deixar preocupados. Mas isso não cabe a vocês. Isso é coisa do ímpio. É ímpio que tudo quer, é ímpio que quer isso, é ímpio que quer riqueza, que quer carro, mas o novo lançamento de BMW, é ímpio que quer todas essas coisas. E ele procura deliberadamente essas coisas, e com isso ele vive ansioso. Mas nós não. O reino de Deus em primeiro lugar. O reino de Deus. Aleluia. Então, irmão, quando você for batalhar, você vai com o quê? Você vai com espada, você vai com escudo, você vai com água, tocha, lanterna, bússola. Ó, está aqui, ó. A espada do Espírito, o escudo da fé, o pão vivo que desceu do céu, a água da vida. Meu irmão, é a palavra, é o kit para vencer a ansiedade. Leia a palavra de Deus, a santa e bendita Escritura.
Que coisa tremenda, meu irmão. Aleluia. Vamos terminar com isso. Quantos entendem, diz amém. Então bota de pé e vamos orar nessa manhã. Quero orar por você essa manhã. Eu peço a você que chegue mais para frente, para que o pastor ore por nós, que oremos, para que nós não vivemos ansiosos, para que a partir de hoje nós firmamos o compromisso de buscar o reino em primeiro lugar. Amém? Quem está comigo nessa, levanta a mão. O reino. Quem vai procurar o reino em primeiro lugar a partir de hoje? Amém? Glória a Deus. Vamos orar nessa manhã. Irmão, me perdoa por esse sermão pesado na última parte, mas eu tinha que falar. Amém? Eu falo com pesar no coração, mas eu amo vocês de todo o coração, de toda a alma, tá bom? Deus abençoe, amém? Vamos orar nessa manhã. Senhor Jesus, maravilhoso Deus, Pai Santo, nesse momento, Senhor, nós agradecemos por esse culto maravilhoso, Pai Santo. Pai Santo, nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada vez mais, Senhor Jesus. Oh, Deus Santo, poderoso, eu te peço, meu nome de Jesus, Senhor, toque nossos corações para que nós possamos procurar o reino em primeiro lugar, para que nós possamos dar ênfase no reino, Senhor, e não nas riquezas, Senhor, e não nas coisas desse mundo, Senhor Jesus, não nas coisas materiais, Senhor Jesus, mas sim no reino, Senhor, que nós possamos procurar o reino em primeiro lugar, Senhor, e que o Senhor possa abençoar, Senhor. As outras coisas simultaneamente vão sendo acrescentadas na nossa vida, Pai Santo. Pai Santo, nesse momento eu te peço, eu oro pela vida de todos os irmãos que estiveram aqui, Pai. Pai, que estiveram assim nessa luta, que ouviram essa palavra, Senhor. Faça que essa palavra implante nos nossos corações, Senhor Jesus. Senhor Jesus, abençoa de um modo tremendo, Senhor. Coloque, Senhor, o fruto, Senhor, da perseverança na Tua palavra, no Teu reino, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. E nos vivifica, Senhor, mediante o Teu Espírito. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, eu oro pela vida de cada um de nós que estamos aqui, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Irmãos, mais uma vez, me perdoe. Mensagem pesada, mas eu tenho que falar. A Bíblia diz que aquele que omite mínimos princípios dessa palavra será chamado pequeno no reino do céu. Eu quero ser chamado grande, por isso não vou esconder. Amém? Que Deus abençoe. Receba essa palavra como algo positivo, como algo que vai transformar a sua vida, não como algo negativo, né? Porque às vezes a palavra de Deus nos confronta. Comigo confrontou. Essa palavra também é para mim, né? Porque muitas vezes eu tenho deixado de evangelizar. Eu podia estar lá na casa jogar aquele jogo, pastor, que eu tenho no móvel. Eu podia estar me evangelizando. Mas essa palavra é para mim também. E tudo isso, aquilo que eu faço depois, isso me deixa ansioso. Eu podia estar evangelizando, visitando pessoas, mas procurei as outras coisas em primeiro lugar. Não o reino de Deus. Mas a Bíblia diz que temos que procurar o reino em primeiro lugar. Essa palavra também é para mim, é para nós todos. A minha mãe sempre dizia, quando as pessoas falam coisas que vão contra você, tome isso como algo positivo. Como usa isso para ver o que de positivo você pode tirar isso. Então, que nós venhamos firmar um compromisso com Deus e o seu reino possa estar sempre em primeiro lugar. Amém? Que Deus aviva essas verdades nos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Obrigado, pastor. Amém, irmão? Quem entendeu essa palavra?